Vamos relembrar a aula anterior, onde começamos a falar do jogo dos peões, né? Os peões, nós temos 8 peões nas peças brancas, 8 peões nas peças pretas. Eles ficam na frente das peças. O seu movimento é para frente, né? Então, você pode a primeira vez andar até 2 casas, né? Porém, ele não consegue atacar a casa pela frente, ele só ataca as casas que estão na lateral. E quando assim ele o faz, automaticamente ele permite que o peão que comeu a casa lateral, ele muda de coluna. Observa que na coluna F aqui eu tenho 2 peões, um peão em F4 e um peão em F7. Perfeito? Então, essa foi o nosso primeiro lance. Por que nós falamos que o ideal é fazer sempre o lançamento dos peões da frente? Para fazer o chamado domínio de centro. Por que eu estou lançando, as pretas estão respondendo o lance das brancas, impedindo que o peão preto avance. Dessa forma, um peão protege a peça do outro. Impede que o outro avance e permitindo um bom lance. Mas, na aula anterior, nós falamos do mate, do louco, né? Que é não o cheque legal, o mate do louco, que é quando o cara faz a abertura com peões errados e permite ao adversário fazer um ataque. Observa esse lance aqui. Automaticamente, ele resolve jogar esse peão. O peão que está na coluna é G2, ele joga para G4. Né? Um lance que ele decidiu fazer. As pretas fazem já o domínio de centro, jogando o peão que está em E7 para E5. E automaticamente liberando a rainha e liberando o bispo. Mas quando as pretas viram que essa posição estava atacada, esse peão estava sozinho, resolveu dar apoio ao peão. Ele pode, no primeiro lance de cada peão, andar 2 casas ou apenas uma casa. Nesse momento, está configurado um cheque. As pretas têm o poder de dar cheque e cheque mate. O que é o cheque? O cheque é um ataque do rei. Então, observa, a rainha vai entrar na coluna na diagonal preta, né, e vai automaticamente atacar o rei. Então aqui chama-se cheque mate. O próprio computador aqui já acusou a minha partida. O cheque mate que está acontecendo. Por que aqui foi cheque mate? Porque não tem nenhuma peça que eu possa tampar a frente da rainha. O rei não pode ficar, ser descoberto. Então aqui é chamado cheque louco. Por que aconteceu esse cheque? Porque automaticamente foi permitido, eu tirei as peças de proteção de frente do rei. Então, saber jogar com os peões é muito importante. Na aula anterior, nós mostramos para vocês como movimenta os bispos, fazendo a abertura de peão no domínio de centro, né, o peão do rei, E2 para E4, as pretas respondem E7 para E5, né, como eu já disse, travando o movimento, e as brancas resolvem jogar o seu bispo. Observa que o bispo anda na casa diagonal. Então, ele fez o lance da casa diagonal. O objetivo das peças brancas é atacar essa casa aqui. Mas vamos dizer que as peças brancas resolvem fazer apenas uma cortina aqui. Então, esse peão está protegendo esse peão que estava sozinho. Então, aqui houve uma proteção. Por isso, ele jogou de D7 para D6, plenamente. Porém, as brancas já tinham planejado se preparar para o chamado cheque pastor, que nesse momento não for defendido, será fatalmente um cheque mate. Pois bem, as pretas respondem com o peão, para liberar o bispo branco, com algum objetivo em mente. Porém, nesse momento, a casa não foi defendida e haverá cheque mate. A rainha que está em F3 lança-se até F7, falando cheque, e esse é um cheque mate. O computador já descobriu isso também. Por que está em cheque mate? Porque o rei não pode matar a rainha. Se fosse a vez do rei e não tivesse nenhuma proteção, o próprio rei mataria a rainha. Porém, o bispo protege o rei. O rei não pode vir para essa casa, porque essa casa está sendo também atacada pela rainha. O rei não pode vir para essa outra casa branca, em D7, também que está sendo atacada. E nada impede esse tanque. Então, nós temos aqui configurado um cheque pastor, um dos cheques mais simples para essa partida. Lembramos que,
para que ocorra o cheque pastor, o que eu preciso fazer? Fazer a partida do domínio de centro, normalmente, lançar o meu bispo, um jogo de bispo, lançar o meu bispo de forma que ele proteja essa casa aqui, essa casa agora nós já vamos dizer o nome dela, né? A, B, C, D, E, F, então a coluna F, F7, linha 7. Então o bispo que está em C4 ataca a casa que está em B7. Se essa casa não for defendida, né, automaticamente a rainha vai entrar, né? A rainha estava em D1, foi jogada para F3. Se não houver defesa, automaticamente é cheque mate. Como que eu posso defender um cheque pastor? A defesa do cheque pastor é bem simples. Estou fazendo a abertura de domínio de centro normal. Quando o meu adversário lança o bispo na casa C4, eu já posso desconfiar que ele está buscando fazer um cheque pastor. Então, eu posso vir aqui e automaticamente fazer mão do cavalo. O cavalo é uma peça importante que ele defende, ele joga em L. Vocês viram que ele estava aqui, ele pulou em L. Se alguém vier aqui, o cavalo vai comer. Então, se eu vir com a rainha aqui, consolidando a posição do pastor, eu não posso fazê-lo, porque o cavalo está protegendo a casa do cheque mate. Então, a primeira defesa que nós temos é essa. Existem várias outras que ao longo das aulas a gente vai falar.